Socorro, só eu que tô ficando louca? Ou tudo esse caralho que deixa a gente mais louca que o Batman? É isso, é isso. Gente, eu tô muito, muito cansada. Muito cansada. Socorro, só eu que tô ficando louca? Ou o mundo tá louco? Ou tudo isso tá louco? Eu não sei mais quem é mais louco. Vamos lá. Um desabafo de quem estuda mecânica quântica, física quântica, lei da atração, expansão de consciência e tudo esse caralho que deixa a gente mais louca que o Batman. É isso, é isso. Gente, eu tô muito, muito cansada mesmo. Parece que assim, quanto mais eu estudo, menos eu sei. Quanto mais eu estudo, menos eu entendo. Quanto mais eu estudo, mais louca eu fico. E aí que tá todo mundo falando desse tal do duplo quântico. Fui eu lá estudar esse negócio desse duplo quântico. Eu já tinha feito algum tempo atrás essa questão do duplo quântico, mas não tinha entendido direito, mas fiz o processo mesmo assim. E aconteceram algumas coisas, enfim, uma bagunça toda. E aí eu fui estudar melhor. Mas, aí o que acontece? Tô num processo de evolução aqui muito intenso, muito evolução ou involução. Na verdade, gente, acho que eu tô muito perdida no rolê, não sei mais o que eu tô fazendo. Eu faço ressonância harmônica, já tenho, tô na 11ª onda. E aí é até engraçado, porque eu não sei que caralho de freio de mão que é esse que eu puxo, que o negócio não é nem freio de mão, é freio de pé, de mão, de cabeça, de tudo, porque parece que minha vida cada vez fica mais doida. Aí aconteceram várias coisas, né? Melhorou muita coisa, piorou muitas outras. E é sempre naquele ponto onde dói na gente, onde o trem aperta, que é lá mesmo que acontece tudo. E na minha vida, como no de muita gente, aperta no financeiro. E eu tô num processo bem interessante, muito interessante. Vocês estão vendo que eu não tô conseguindo nem organizar os pensamentos de tanta coisa que eu falo, ao mesmo tempo não falo nada. Mas vamos lá, vamos tentar organizar. Fui estudar o tal do duplo quântico. E aí, eu achei super interessante, porque você vai lá e dá os comandos antes de dormir, depois de uma meditação, e tipo, duplo, eu autorizo você a eliminar todos os possíveis processos que criam coisas ruins na minha vida. É mais ou menos isso a frase. Não é bem isso, mas é mais ou menos isso. E aí você dorme e as coisas... E solta, né? Vamos ver o que acontece. É isso. Mas daí eu tava lembrando do Hélio Couto. E lembrando do Hélio Couto, eu cheguei à seguinte conclusão, que o Hélio Couto tem um processo lá de reprogramação mental, onde ele fala que... Onde o Hélio Couto fala que aconteceu alguma coisa ruim na sua vida, você volta lá, né? Você volta na cena, na situação... E muda o seu sentimento em relação àquilo, o seu pensamento em relação àquilo, e as coisas simplesmente melhoram, acontecem. E aí eu fiquei pensando, então isso quer dizer que, na minha loucura, tá, gente? Ai, gente, tanta coisa doida. Na minha loucura, essa ferramenta do Hélio Couto, da reprogramação, é o meu duplo do passado. Porque pensem comigo, se o duplo ele vai organizar, né, a minha vida do futuro, trazer o melhor futuro possível, que é esse, né? Então, para ficar mais claro, vamos explicar aqui o que é esse duplo do Garnier Mallet. Jean-Pierre Garnier Mallet é o nome do homem, tá? É o nome do homem. Segundo Garnier Mallet, cada pessoa possui um duplo energético, ou
duplo que existe num outro espaço-tempo, ou seja, tem outra Dani nesse momento em algum lugar do espaço que está vivendo lá as questões dela que nós, nessa realidade, nesse tempo aqui, não tem acesso, tá? Esse duplo tempo, esse espaço-tempo, ele pode ser paralelo ou dobrado em relação ao nosso. Então, como que ele fundamenta isso? Ele fala que isso que essa ideia de espaço-tempo não são contínuos de forma linear, de forma convencional, mas que existe uma estrutura aí, fala em francês aqui, né? Que nós não sabemos muito bem, mas em português seria duplicação ou duplicidade, em que partículas, massas, energias e observadores se desdobram em dois níveis, interno e externo. Então, assim, o observador que sou eu, né, que estamos aqui agora, que estamos vivenciando o presente, esse é o observador externo. Então, esse sou eu. O observador interno, que é o que reside ou opera o espaço-tempo desdobrado, onde o mesmo trajeto ou evento pode aparecer diferente. Ou seja, eu, interno, conhece o futuro. Ai, ai. Como consequência disso, ele afirma que o nosso duplo pode observar e até escolher futuros potenciais e que aquilo que vivemos agora é, de certo modo, né, uma manifestação de decisões tomadas do outro lado ou por esse duplo. Então, ó, lembra do controle? Que a gente quer ter controle das coisas? Nem isso a gente controla. Porque tem outro de nós controlando lá na frente o que vai acontecer com nós agora. Ou no futuro, sei lá. Os pontos principais, né? A teoria sugere que não há componente não visível energético que acompanha cada indivíduo. Que há, né, um componente. Isso se aproxima muito dos conceitos. E aqui ele colocou minhas coisas aqui que não tem nada a ver. Aí eu pedi... Tá. Aí, o que eu falei pra ele? Falei pra ele o seguinte: olha só, me diga. Isso eu conversando com o chat, falando ele aqui do nada, né? Eu conversando com o GPT aqui pra ele me direcionar melhor, pra eu não ficar louca sozinha. Vamos deixar a inteligência artificial louca também, porque ela serve pra isso, né? Pra gente alimentar e deixar ela mais doida que é. Agora me fala se isso complementa e quais as relações com a reprogramação mental explicada por Hélio Couto, quando ele explica que se algo aconteceu, um fato desagradável na sua vida, você imagina aquele momento, ressignifica, desfaz tudo aquilo e vida que segue. Como isso se relaciona com a questão do duplo e se isso complementa ou contradiz? Porque eu fiquei pensando, cara, se o duplo ele vai criar o meu futuro, e aí quando eu acordo, gente, eu ainda faço, tá? Quando eu acordo eu falo assim, duplo, crie pra mim o melhor futuro possível, o mais leve, para que... Aí eu coloco alguma questão ali que eu quero trabalhar no momento. Então, por exemplo, duplo, crie para mim o melhor futuro possível, onde eu tenha, sei lá, 50 mil reais na minha conta, onde eu receba 10 clientes, 10 clientes novos, pagantes, enfim, né? Aí o chat me explicou o seguinte: o duplo de Jean-Pierre Garnier Mallet, o duplo é uma espécie de extensão nossa em outro espaço-tempo, que vê futuros potenciais e pode nos guiar em decisões no presente. Para Garnier, muitas das escolhas e acontecimentos da vida têm interação entre nós e esse duplo. A prática sugerida é estar consciente disso, por exemplo, antes de dormir, ao meditar, para programar boas escolhas, permitindo que o duplo direcione nossa linha de vida para um futuro mais harmônico. Então eu peço para o duplo destruir todos os possíveis maus ou possíveis desastres ou possíveis coisas ruins na minha vida, e quando eu acordo eu peço para ele me ajudar a criar o melhor futuro possível dentro de alguma questão que eu desejo. Já a reprogramação do Hélio Couto,
Ele enfatiza que a mente pode reprogramar o passado pela imaginação e ressignificação. Quando um fato desagradável aconteceu, você visita mentalmente, altera a interpretação e a emoção associada. Então não adianta só lá pensar, eu sinto diferente em relação àquilo, eu tenho que ter um sentimento de alegria ou de compreensão, ou sei lá, o sentimento que você quiser ter. E assim o seu subconsciente deixa de reproduzir padrões de dor. E é como se você reescrevesse a memória criando uma nova versão. Relação entre as duas teorias. Pontos comuns. Ambas reconhecem que não estamos limitados ao tempo linear. Ou seja, esse tempo de agora... Ai, Jesus. Garnier fala em desdobramento do tempo. O futuro já existe em potencial e podemos interagir com ele. Então, para o Garnier, é isso. O Hélio Couto, ele já traz a reprogramação do passado. Aquilo que aconteceu pode ser ressignificado e solto, mudando a vibração do agora. Então, ambas as teorias traz para onde, gente? Para o agora. Na prática, quando você significa um evento com Hélio Couto, está liberando espaço energético para o duplo do futuro. Não precise projetar futuros baseados nesse trauma. Olha que interessante. Então, a gente usa lá a ferramenta do Hélio Couto, limpa a bagaceira toda e traz o duplo do Manet e reconstrói ou cria novas possibilidades muito mais leves, sem aquela treta lá, né? Couto atua mais na memória interna e subconsciente. Você limpa padrões emocionais que te prendem. Malé atua mais na linha do tempo de escolhas potenciais. Você abre futuros mais favoráveis. Juntas, as duas abordagens se reforçam. Primeiro, você limpa, ressignifica o passado. Depois, você se conecta com o duplo para alinhar escolhas futuras. Não há contradição direta entre isso, porque eu pedi para ele trazer as contradições possíveis aqui, né? Não há contradições diretas. O que existe é uma diferença de linguagem e de ênfase. Garnier Malé usa uma roupagem mais física e energética, enquanto Hélio Couto, psicologia, física quântica e linguagem mental. Garnier sugere que não se trata de inventar novos passados, mas de usar duplicidade do tempo para escolhas melhor. No frigir dos ovos, meu bem, você vai escolher sempre. É nós que lidamos com o negócio todo aqui. Por que eu falo isso, né? Você vai escolher sempre. Porque é a gente que tem que escolher. Seria muito bom, maravilhoso, se alguém escolhesse por nós e nós só aceitássemos. Entretanto, considerando isso, nós não conseguimos deixar. Porque o duplo, que é o nosso eu do futuro, ele escolheria por nós, se nós soltássemos, né? Então, assim, o duplo, ele seja feita a sua vontade. Entendeu? Aí o duplo vai lá e faz do jeito que ele quer, mas a gente deixa? Não deixa. Não deixa. Já Couto assume que você pode ressignificar conscientemente o passado. Porém, se olharmos sob a ótica vibracional, mudar a percepção de um passado é justamente entregar ao duplo uma nova frequência, o que harmoniza os dois modelos. E aí, eu não parei por aí, né? E aí eu perguntei, mas essa reprogramação não seria uma ação do duplo? Porque assim, se eu hoje eu sou o futuro do ontem, certo? Olha só como eu sou louca, mas tô bem doida. Se eu hoje, Dani, hoje é o futuro do ontem, o que eu pensei? A reprogramação, quando eu escolho aqui no meu futuro presente, hoje, que é de ontem, o futuro de ontem, se eu falo assim, não, vou fazer uma reprogramação mental. Então, o que é lá pro passado? É o duplo atuando. Gente do céu, só eu pra ter essas doideiras. Aí eu perguntei, né, pro chat, mas essa reprogramação não seria uma ação do duplo? Ele, exatamente, Daniele, a sua intuição está bem alinhada. Se olharmos pela lente da teoria do duplo, a reprogramação mental que Hélio Couto propõe pode ser entendida como uma ação do duplo. Vou te explicar em partes. O papel do duplo, segundo Garnier Malé,
O duplo vive em um outro espaço-tempo, mais rápido e expandido que o nosso. Ele tem acesso a múltiplos futuros potenciais, ou seja, são várias linhas do tempo lá. E também pode revisitar passados, já que na visão dele o tempo não é linear. A função do duplo é corrigir, antecipar e harmonizar situações para que a nossa vida siga a melhor linha de acontecimentos, ou seja, o melhor futuro possível. Então, hoje eu estou tendo o melhor futuro possível que eu pedi lá, sei lá eu quanto tempo. E aí? Isso me deixa mais louca ou me conforta? Porque se o que eu tô vivendo hoje é o melhor futuro possível, meu Deus, eu não quero nem pensar como seria se eu não tivesse feito isso. Quando você volta a um evento desagradável, isso ele falando da reprogramação do Hélio Couto, e ressignifica, está alterando a memória interna. Do ponto de vista vibracional, você está mudando o registro energético que sustentava aquele trauma. Isso libera energia no presente e muda o que será projetado no futuro. Onde é que isso se conecta no final das contas? Se o duplo é justamente quem organiza a informação em outros níveis de espaço-tempo, então, ao reprogramar a memória, você está dando ao duplo uma nova versão de informação, dessa informação. Ele pega essa versão ressignificada e a integra de modo que o trauma não continue a influenciar em futuros potenciais, seu presente possa vibrar em sintonia com novas possibilidades. Em outras palavras, a reprogramação mental seria uma forma consciente de dialogar com o duplo. Complemento interessante. Hélio Couto ensina o processo mental consciente. Garnier Mallet explica mecanismo energético físico, o duplo, no seu tempo desdobrado. Juntas, as duas visões se encaixam. Você muda a vibração interna do Couto, o duplo reordena os futuros potenciais que vem do Mallet. Então, sim, dizer que ressignificar o passado é um ato que passa pelo duplo, porque é ele quem grava e corrige essas linhas do espaço-tempo. É mole? Então, e aí o que a gente faz com essa informação toda? O que nós faz com ela? Nós vai praticar? Aí eu continuei, né? Não parei por aí. Então eu falei assim: então, eu posso dizer também que o meu presente é o duplo do passado, que foi aquele raciocínio que eu tive lá. Aí ele, sim, Daniele, colocou uma mãozinha. Você pode dizer isso e está dentro da teoria do duplo. Como funciona essa ideia? Aí ele repete todo um monte de coisa e diz: o que você vive agora, seu presente, é na verdade a materialização de escolhas, que eu expliquei agorinha para vocês, pensamentos e informações que o seu eu do passado entregou ao duplo. Em outras palavras, o que era potencial no passado foi organizado pelo duplo e se tornou presente atual. Presente como duplo do passado. O presente é a tradução física e visível de algo que já foi vibrado, pensando, decidido antes. Assim, você pode afirmar: meu presente é o duplo do passado, porque tudo que eu vivo hoje foi criado, ressignificado ou direcionado a partir do que meu passado projetou. Então, assim, que eu plantei, eu colhi, né, gente? Eu colhi. É interessante que eu acho isso, que tipo assim, a gente roda e cai lá nas explicações bíblicas. A gente estuda isso, estuda aquilo outro e cai lá dentro das explicações bíblicas. Não tem pra onde fugir, não tem. Então é assim, plantou, colheu, né? Aí aquela outra frase que diz: o plantio como é que fala? O plantio pode ser escolhido, né? Mas a colheita é obrigatória. Então, você plantou feijão, você vai colher feijão. Plantou abacaxi, é um monte de abacaxi que você vai colher, não tem jeito. Ai. Então é isso. E aí eu dei uma surtada hoje. Isso aqui é só uns vídeos para desabafo, porque a gente precisa falar, né? A gente precisa pôr pra fora. E muitas vezes essas coisas todas que eu falo acaba ajudando a mim mesma, porque
Porque quando a gente fala e escuta e vê as merdas que você falou, ou as coisas boas que você falou, você ressignifica, você trabalha alguma coisa ali. E quem viu, viu. Quem não viu, tá bom também. Não tô ligando mais pra mais nada. Eu tô naquela fase assim, ó, soltando. As coisas estão bem interessantes por aqui. Tô passando por um processo muito foda, muito mesmo. Eu tô falando um monte de palavrão nesse vídeo, nem sei se o YouTube vai cortar stream, mas tô nem aí também, deixa cortar. É isso. Um beijo pra vocês. Em algum momento com mais uma loucura eu volto por aqui, ou não volto também, tá tudo certo. Tchau, tchau.